Cristo. Diz assim o texto sagrado, Marcos, capítulo 8, o versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida, por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Feche seus olhos, Senhor. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, porque Tu és bom, Tu és grande, Tu és maravilhoso, e a Tua palavra renova, direciona, responde, fortalece a nossa fé. Nesse momento, usa Teu servo, declara minha total dependência de Ti, enche-me com Teu Espírito Santo, perdoa os meus pecados. Senhor, é debaixo da autoridade dada por Ti, do chamado, ó Deus, que eu subo a esse altar para pregar a Tua palavra. Em nome de Jesus, que eu seja instrumento nas Suas mãos, que eu diminua, o Senhor cresça. Fala aos nossos corações de uma maneira plena. Senhor, em nome de Jesus, que possamos estar atentos a ouvir o que o Senhor quer falar à Tua igreja. Dá revelação, mostra, Senhor. Fala, toca, derrama o bálsamo. Traz, ó Deus, a alegria ao que está triste, a força ao que está fraco. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar. Esse texto é um texto muito lido, muito ensinado. Palavras de Jesus que falam sobre, podemos dizer assim, condicionais para quem quer seguir a Jesus. Muito se fala em ser um cristão, um crente, um seguidor de Cristo. Muitos falam que seguem a Cristo, que amam a Cristo, porém, é necessário conhecer a palavra de Deus, conhecer os mandamentos do Senhor. O próprio Senhor Jesus nos ensinou que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então muitos falam que amam a Cristo, muitos falam que é um seguidor de Cristo, que vão após a Cristo, porém, precisamos analisar algumas condicionais. O tema dessa mensagem é salvando ou perdendo a sua vida, porque precisamos olhar a caminhada cristã no contexto da vida enquanto estamos aqui, para poder termos uma caminhada cristã pavimentando os nossos caminhos na fé, no amor, nas características cristãs, nos princípios e valores cristãos, mas precisamos lembrar também da vida eterna, que é dada, que é assegurada por Jesus, mas também a morte eterna, a condenação para aqueles que não acreditam em Cristo Jesus. E o texto nos diz, voltando à palavra de Deus, no versículo 34 de Marcos 8, Jesus convoca a multidão, Jesus junta os seus discípulos junto com a multidão e vai dizer: olha, quem quer vir após mim tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. A multidão estava atrás de Cristo por vários motivos: para serem curados, para pessoas serem libertas de espíritos imundos, mas também para ouvir. A multidão também ia até Jesus para aprender os seus ensinamentos. Jesus estava junto com os seus discípulos e vai dar essa mais linda, bela, forte lição dentro desse capítulo, dizendo: olha, qualquer um pode ir após ele. Tanto que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, que deu seu único Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não venha morrer, não venha perecer, mas venha ter a vida eterna. Então, o seguir a Cristo é uma decisão que está ao alcance de qualquer pessoa, de qualquer um, mas a decisão ela é pessoal e é a melhor decisão que nós podemos fazer em nossas vidas. Por isso que Jesus está dizendo: é possível a qualquer um ir após ele, porém, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a ele.
Então, ir até Jesus, você tem um caminho. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você tem um caminho no qual você vai seguir. Ser um crente, um discípulo, um cristão, um evangélico, não sei, né, o termo que você mais gosta, mas é ter pegadas a seguir, as pegadas de Cristo. Então é necessário negar a si mesmo. Você já parou para fazer essa reflexão da profundidade, a dimensão que é negar a si mesmo? Na Bíblia nós vemos, aqui mesmo, né, nos evangelhos, pessoas que negaram a si mesmas, que deixaram tudo para seguir Jesus. Até que ponto nós estamos dispostos a negar a nós mesmos? Negar a si mesmo, podemos resumir, é você amar a Deus acima de todas as coisas e não a si mesmo. Muitos querem salvar a sua vida, mas vão perder, é o que Jesus está ensinando aqui, porque amam a si mesmo, amam apenas as coisas desse mundo, colocam a esperança nas coisas desse mundo, e Jesus fala que aquele que coloca a esperança nas coisas desse mundo, que é passageiro, está fadado, está no caminho da perdição, fadado à perdição. Por isso que nós vemos aqui, tem que negar a si mesmo. Jesus vai nos ensinar, quando foi questionado: mestre, qual o grande mandamento? Jesus vai dizer: ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus de toda a sua alma, todo o seu coração, todo o seu entendimento, toda a sua força. Amar a Deus sobre si mesmo. Colocar a vontade de Deus acima da nossa. Colocar as coisas do reino de Deus como prioridade acima das nossas. Jesus ensinou isso quando nos disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu fico feliz que você está na casa de Deus, você está em casa online ouvindo essa mensagem, que você está priorizando o reino de Deus. E tenho certeza que as demais coisas serão acrescentadas. Tem bênção, tem milagre, porque você está nos passos certos, você está no caminho certo, que é Jesus. Então, duas condicionais, aliás, três que nós vemos aqui nesse versículo. Você toma uma decisão: eu quero seguir a Cristo, eu quero ir até Jesus, mas é necessário negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele. E quando nós olhamos os relatos dos livros sinóticos, dos outros evangelhos, dentro dessa mesma passagem, nós aprendemos e exploramos mais ensinamentos de Cristo. Quando, por exemplo, nós falamos de tomar a sua cruz, eu te convido a deixar aqui marcado e ir até Mateus 10, 38. É só voltar algumas páginas, deixe Marcos 8 marcado, mas Mateus 10, 38... vai dizer, Mateus capítulo 10, o versículo 38. Dentro desse mesmo contexto, Jesus vai dizer: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então, quando nós falamos em tomar a cruz, no livro de Marcos diz que vai salvar a sua vida, porque está seguindo a Cristo. No livro de Mateus, quando Mateus escreve e registra essa passagem, ele diz que Jesus, ensinou que quem não toma a sua cruz e vai após ele, não é digno dele. Dói ler essa palavra, esse ensinamento, pessoas que não são dignas de algo. Não ser possível, não ser passível de alcançar algo, de ser de alguém. Porque, como eu disse, você talvez tenha sonhos, projetos, não há nada errado nisso, pelo contrário, tem que ter sonho, tem que ter projeto, tem que ter planejamento, tem que buscar o crescimento profissional, financeiro, familiar, não há nada errado nisso, não podemos botar o amor nisso, o amor tem que estar em Deus. Mas Jesus está dizendo: olha, quem não tomar a sua cruz, é dia após dia.
Porque morremos com Ele, fomos crucificados com Ele, mas também ressuscitamos com Ele. Ele vai nos ressuscitar naquele grande dia. Hoje, quando você ainda está aqui na sua caminhada, ressuscitamos com Ele. Por quê? Porque o velho homem morreu, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo na sua vida, na minha vida, porque você está em Cristo, porque aquele que está em Cristo, diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo é nova criatura. Você recebeu uma nova vida. Ficou para trás as coisas. Mas todo dia tem que tomar a sua cruz para que você possa ser digno de Cristo. Por quê? Porque muitos querem seguir a Ele, porém não querem tomar a cruz. Acha que ser um cristão, ser crente, enfim, é só ter bênção, é só passar, por momentos de bonança e nunca passar por lutas, por adversidade, por deserto. Lembremos que Deus não tenta ninguém, mas prova. Jesus, já preguei aqui, Jesus, quando recebe o Espírito Santo após o seu batismo como forma de pomba, primeira coisa que acontece quando ele recebe o Espírito, ele é levado pelo Espírito para o deserto para ser provado. Exatamente. É claro, quem está em Cristo não anda em trevas, porque Jesus nos assegura isso, aquele que está em mim não anda em trevas, porque eu sou a luz do mundo. Ainda que venhamos passar por dificuldades, lutas, provações, você não passa sozinho. Eis aí a diferença. Vem muitas vezes a notícia, vem muitas vezes o laudo médico, vem muitas vezes o aviso prévio no trabalho, a ameaça, o problema, a notícia que ninguém quer ouvir, mas você dobra os seus joelhos e vai lembrar: eu levo a minha cruz, eu sei que em Cristo Jesus Ele está cuidando de mim, da minha vida. Eu tomo a minha cruz, eu passo por aflições. Jesus ensinou: no mundo tereis aflições. Porque muitos querem seguir a Cristo, mas não querem levar a cruz, não querem suar, não querem servir, não querem cumprir o ID, não querem se envolver no reino de Deus, na casa de Deus. Levar a cruz é ser digno dele, para ser digno dele. Jesus vai olhar e vai dizer: levou a cruz comigo, vinde benditos do meu Pai. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu, me vestiu, fui forasteiro, me acolheu. Levou a cruz, é digno de mim. Passou por provações, dificuldades, tempestades, não murmurou, não desviou, não apostatou da fé. Às vezes a fé é abalada, fica do tamanho de um grãozinho de mostarda, mas está em Cristo, não deu espaço à incredulidade. Continue crendo, continue acreditando, continue tomando a sua cruz, porque muitos querem um cristianismo sem cruz. O símbolo é a cruz. Muitos querem ser filho de Deus, mas não serem crucificados com Cristo, não morrer para o seu velho homem, continuar com a vida antiga, com os pecados, com o mundo ainda dentro dele. Por isso que Jesus fala: tem que tomar a sua cruz, para que venha ser digno dele. Que nós possamos buscar: Senhor, quero ser digno de Ti. Quantos aqui falaram: Senhor, não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Senhor, não sou digno de seguir. Quantos nós vemos aqui que se consideraram indignos, inaptos, mas mesmo assim Jesus falou: vem, eu vou na tua casa, vem, me siga. Temos que buscar tomar a cruz para ser digno do Senhor. Lucas 14, 27. Só avançar algumas páginas, vai passar pelo Evangelho de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas 14, o versículo 27 também diz assim. Lucas 14, 27. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então nós vemos aqui 3 características
de tomar a cruz. Primeiro, que nós vimos lá em Marcos, alcançar a salvação. Segundo, ser digno de Cristo. E aqui, em terceiro, para poder ser discípulo de Cristo. Não é apenas ter um conhecimento bíblico, não é apenas falar, eu estudo a palavra, até o diabo conhece a palavra, é importante, tem que estudar, tem que ler a Bíblia, mas para ser discípulo de Cristo, não é apenas se envolver no ministério, ter um título eclesiástico, um título na igreja. Para ser discípulo de Cristo, como lemos aqui, tem que tomar a sua cruz dia a dia. Tem que falar, Senhor, eis-me aqui. Tem que falar, Senhor, estou disposto a cumprir o teu ide, a cumprir a tua vontade. Haja o que houver, o que tiver que renunciar. Eu amo mais a ti do que a mim mesmo. Eu nego a mim mesmo e tomo a minha cruz dia a dia. E voltando lá em Marcos, capítulo 8, Jesus fala que a vir após mim negue-se a si mesmo. Já falamos que amar a Deus mais do que a si mesmo. Marcos 8, versículo 35 também diz que, versículo 34, tem que tomar a sua cruz. Já vimos aqui 3 características, o porquê tomar a cruz, seguir a Ele, mas Ele vai dizer no versículo 35, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Na Bíblia nós vemos que para as coisas espirituais não é a mesma coisa que a lógica humana. Por exemplo, Paulo vai se alegrar por ser fraco. Me glorio nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco, no Senhor nós somos fortes. Nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, Jeremias falando, não o sábio gloriar na sua sabedoria, não confiar na sua sabedoria, o forte na sua força, o rico na sua riqueza, mas gloriar-se no Senhor. E aqui nós vemos, quem quer salvar a sua vida está perdendo. Por quê? Porque está buscando salvar a sua vida dentro do contexto das coisas desse mundo, acha que vai viver aqui para sempre, acha que o fôlego de vida é para sempre. Porém, Jesus nos ensina que se você quer ganhar verdadeiramente a vida eterna, Ele vai nos ensinar que é necessário perder a sua vida. Porque quem perder a sua vida por minha causa, ou seja, você está negando a si mesmo, você está levando a cruz de Cristo, é a causa de Cristo, a sua vida, a prioridade é Cristo. Muitos vão achar que você está perdendo, mas na verdade Jesus ensina que você está ganhando. Muitos vão falar, olha, tu está desperdiçando a sua vida, tu está indo na igreja, tu está se dedicando a uma igreja, religiosidade. Claro, não pode ser religiosidade, tem que ser nosso envolvimento na casa de Deus, no reino de Deus, com o coração, com a alma, com interesse, com certeza, com o que você está fazendo. Não pode ser nada automático, não pode ser para cumprir uma escala, não pode ser para você vir e apenas querer comunhão com os irmãos. É bênção, comunhão com os irmãos, mas vir à casa de Deus é para buscar a Deus, é para cultuar a Deus, é para ouvir a voz de Deus, é para louvar a Deus. Então Jesus está dizendo, o mundo vai querer colocar na sua cabeça que tu vai à igreja, está desperdiçando. Você podia estar aqui, você podia onde está a maioria, você podia estar, enfim, olha quanta coisa que o mundo oferece. Mas lembra que tem caminhos que ao homem parece direito, diz Provérbios, mas no final são caminhos de morte. Se não me falha a memória, 16:12, mas não tenho aqui, às vezes falha, né? Mas Jesus está nos ensinando que há um caminho, que é Ele, a verdade e a vida. Então, quando nós falamos salvar ou perder a sua vida, mas como assim? Eu estou querendo salvar a minha vida e estou perdendo? Entenda que é o contexto espiritual. Você tem que cuidar, sim, zelar pela sua vida, buscar a saúde emocional, buscar a saúde física, buscar saber administrar a sua vida da melhor maneira. Não é isso que Jesus está falando.
Né? Jesus está falando, viva de qualquer jeito. Não, pelo contrário. Faça o melhor, busque ser o melhor para Deus, para na sua casa, no seu trabalho. Sim, porém, entenda que é tudo passageiro. Uns vivem 5 anos, uns vivem 10, outros vivem 90, uns passam do 100, mas é passageiro. A Bíblia vai nos ensinar em tantas passagens que a vida é muito rápida. Tiago vai nos ensinar no capítulo 4 que a vida é como uma neblina. Davi vai nos ensinar que é como uma flecha. Lá em Salmo 90, Moisés vai ensinar que é como um pensamento. E tantas outras passagens, que a vida é muito rápida. Por isso precisamos saber definir qual o nosso posicionamento. E Jesus nos ensina, olha, se você quer salvar a sua vida, colocar a sua esperança nas coisas desse mundo, tu está perdendo. Mas na verdade, quando nós perdemos a vida por causa do Senhor e por causa do Evangelho, esse a salvará. Por quê? Jesus faz questão de citar o Evangelho. Eu já trouxe aqui um estudo sobre o que é o Evangelho. Tantas passagens sobre o Evangelho. Por exemplo, os Romanos vai nos ensinar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do gentio, Romanos 1,16, e tantas outras passagens. Por isso que precisamos nos dedicar a nossa vida pela causa de Cristo e por causa do Evangelho, porque é poder de Deus na minha vida, na sua vida. O Evangelho de Cristo, nós falamos, nós pregamos as boas novas, e aonde chega a palavra dele, é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Aonde tem a palavra dele, meu amado irmão, é martelo que esmiuça a pedra. Pode secar a erva, pode cair a flor, mas a palavra do Senhor permanece. Então, quando nós vemos aqui, primeiro ponto, que quem quer salvar a sua vida, perde. Só que lendo também os outros evangelhos que falam essa passagem de Jesus, anote bem o versículo 35, essas palavras: quem quer salvar a sua vida, perde. Acompanhem comigo em Mateus 10, 39. É só voltar algumas páginas. Mateus 10, o versículo 39, diz assim: quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Em Marcos, quem quer salvar a sua vida. Aqui em Mateus, quem quer achar a sua vida. Porque buscamos muitas coisas. Jesus ensina que devemos buscar, e achamos, encontramos. Muitos estão perdidos querendo achar a sua vida em caminhos diversos, querendo encontrar, achar a resposta para a sua vida, achar a resposta para os seus questionamentos da sua existência. Muitos têm crises de identidade, de quem é, do que é a sua vida. Acha que está vivendo porque está vivendo, mas não, você é amado por Deus, Deus tem um propósito para você. Então quem acha a sua vida, está perdendo, porque está buscando no lugar errado. Mas quem perde a vida pela causa de Cristo, esse achará. Em Marcos, aquele que quer salvar a sua vida. Em Mateus, aquele quem quer achar a sua vida. E o último texto está em Lucas 17, 33, que diz assim, Lucas 17, 33, 4 palavras diferentes dentro do mesmo contexto: salvar ou perder a vida, achar ou perder a vida. E aqui em Lucas 17, o autor sagrado vai registrar o versículo 33. Lucas 17, 33.
Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, esse a salvará. Quem tentar preservar. Agora o contexto é de você tentar prolongar, preservar, conservar, tentar fazer com que não acabe, achar que a vida é só isso aqui. Tudo aqui é passageiro. Tem um hino muito antigo que fala: tudo aqui é passageiro, tudo aqui é ilusão. Pai, segura minha mão. Talvez alguns mais antigos lembrem desse hino. Pai, segura minha mão. Tudo aqui é passageiro, é ilusão. Muitos querem tentar preservar a sua vida, os antigos, né? Tentavam, até criaram lá, olhamos a mumificação para preservar o corpo, achando que poderia preservar a sua vida voltando depois ao seu corpo após um período. Está até hoje lá, as múmias. Muitos querem preservar a sua vida. Olha que 4 palavras fortes usadas pelos autores sagrados. Quem quer salvar a sua vida, perde. Quem quer achar a sua vida, perde. Quem quer preservar a sua vida, está perdendo. Por quê? Precisamos tomar dia a dia a nossa cruz, é morrer com Cristo, para que assim você tenha a verdadeira vida, é a vida eterna, é a vida dada por Cristo Jesus, que é o autor da vida. João 10, versículo 10. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para dar vida, vida em abundância. João 11, 25. Jesus vai dizer lá na ressurreição de Lázaro, Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João, capítulo 12, para nós, é o penúltimo texto. João 12, 25, diz assim, o último evangelho da ordem canônica, Mateus, Marcos, Lucas, João, escreveu assim, João 12, o versículo 25. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Palavras fortes, mas trazem uma reflexão. Nos faz lembrar que precisamos saber traçar, definir, estipular as nossas prioridades, principalmente no tocante ao que amamos, ao que priorizamos. João ele vai trazer palavras duras, porque o Evangelho de João, quando eu leio, é um dos que eu mais vejo, mais leio, Jesus falando sobre vida eterna, sobre salvação, Jesus assegurando a vida eterna. Aqui mesmo eu já citei João 11, 25, João 10, 10. E aqui ele vai dizer, Jesus ensinando, quem ama a sua vida está perdendo. 4 palavras que nós vemos aqui dentro desse contexto. Quem quer salvar a sua vida, perde. Quem quer achar a sua vida, perde. Quem quer preservar a sua vida, perde. Quem quer amar a sua vida. Foi o que falamos no início dessa pregação. Muitos querem amar a sua vida mais do que amar a Deus. Muitos querem colocar a sua vida num nível de prioridade acima do que amar a Deus. Por isso que ele está dizendo, ele vai ensinar, quem ama a sua vida, perde. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Não é viver rabugento, não é viver, que odioso da vida, não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando o seguinte, eu amo, a minha esperança está no porvir, está na salvação, está na vida eterna. Jesus está ensinando isso dentro do contexto que a nossa vida aqui é um preparo, é uma caminhada para algo muito grande, porque nem olhos viram, você vai glorificar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e você ama a Deus, e Deus tem preparado para você a vida eterna. Por isso que nós vemos aqui uma palavra dura,
né? Jesus vai dizer: se o grão de trigo caindo da terra não morrer, é o versículo anterior, a semente tem que ser quebrada, tem que morrer, tem que ser despedaçada, para que venha produzir. Se o versículo anterior, versículo 24, se o grão de trigo caindo da terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Se nós tomarmos a nossa cruz dia a dia, vai dar muito fruto. Se nós morrermos com Cristo, vai dar muito fruto, terá a vida eterna. Se nós amarmos a nossa vida, estamos perdendo. Quantos vivendo no egoísmo, vivendo no amor próprio, na vida própria, ignorando o menor, ignorando os seus irmãos, ignorando o mandamento do Senhor, porque o segundo é semelhante ao primeiro: amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, todo o seu entendimento, todo o seu coração, toda a sua força. O segundo Jesus não parou ali. O segundo ame o teu próximo como a si mesmo. É claro, tem que valorizar a vida. Eu acho que nós conversando, né, no Acampa Dentro ali com os jovens, eu acho que eu citei isso, se não me falha a memória. Muitas vezes vão questionar: se tu tem certeza que tu vai para o céu, por que tu não quer morrer logo? Não, irmão, amamos a vida, amamos o fôlego de vida, dada por Deus, é um presente dado por Deus. A gente não ama a morte, não. Jesus não está falando para você odiar a sua vida, não é isso não. Jesus está falando, aqui João ele usa palavras fortes, Jesus usa palavras fortes para que nós venhamos trazer esse alerta e entender que nós precisamos preservar a nossa vida eterna, perseverar para alcançar a vida eterna. Jesus vai ensinar que a salvação é conseguida por esforço. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E tantos outros versículos. Tem um que eu li recentemente, né? Lembrei desse versículo, e fala: se o justo alcança a salvação com esforço, o que será do ímpio? Se o justo alcança a salvação, podemos dizer assim, com dificuldade, com renúncia, tomando a sua cruz dia a dia, negando a si mesmo, não amando a sua vida, não querendo achar a sua vida, não querendo salvar a sua vida, não querendo preservar a sua vida. Como diz aqui também, não amando a sua vida mais do que a Deus, mais do que o seu compromisso, do que o seu chamado, o que será do ímpio? Aquele que zomba, aquele que blasfema, aquele que não crê, aquele que não acredita. Jesus vai falar do céu, Jesus vai falar da salvação, do lugar preparado, mas Jesus também fala do inferno. A Bíblia também fala do lago de fogo, do inferno. Paulo vai dizer que quem pratica as obras da carne não herda a salvação, não herda o reino de Deus. Meu desejo nessa noite é que nós venhamos guardar essa mensagem, praticar essa mensagem, lembrar que precisamos entender que amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, precisamos ter uma vida cristã, negando a nós mesmos. Como? Não amando mais a nossa vida do que a Deus, não querendo achar, não querendo preservar, não querendo salvar, mas morrer com Cristo, tomar a nossa cruz dia a dia. Aí sim, você está salvando a sua vida, porque a morte vem para todos. Salvo Jesus voltando antes. Aqueles que estiverem na presença, com a vida no altar, no arrebatamento, preparado, como a noiva preparada quando o noivo chegar, não vai passar pela morte, vai ser arrebatado. Porém, enquanto estivermos aqui, todos, é igual para todos, para o rico, para o pobre, para o forte, para o fraco, para o poderoso, para o maior, para o menor, mas todos naquele grande dia, diz Apocalipse, todos, desde o menor até o maior, estarão lá para serem julgados, serão abertos os livros, está lá em Apocalipse, o negócio é sério, irmão, serão abertos os livros das obras, tudo que nós fizemos.
E não está só em Apocalipse, em várias passagens na Bíblia que falam do julgamento. Eclesiastes 12:14, Deus vai trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Paulo vai falar do juízo e tantos outros. Então precisamos lembrar como está a nossa vida cristã. Será que estamos amando a nós mesmos, amando a nossa vida, perdendo a nossa vida? Ou, como ele diz aqui, não colocando a esperança nesse mundo, odiando a vida nesse mundo? Paulo vai dizer isso de uma maneira clara. Paulo vai falar: olha, eu queria era morrer para mim, né, é lucro, porque eu estou com Cristo, viver é Cristo, morrer para mim é lucro, mas ainda tem coisas a fazer, não é o meu momento de morrer. Paulo vai dizer isso. Naquela ocasião ele queria, né, findar-se, ele não amava a vida aqui, ele cumpriu cabalmente o seu ministério, cumpriu de uma maneira, meu amado irmão, que nem cadeias, tronco, algemas faziam ele parar. Até lá no mais profundo, na mais profunda prisão, ele está pregando, está gerando filho na fé. Vem, Onésimo, Deus tem um propósito na sua vida. Onésimo, está lá em Filemão. Aí ele vai escrever uma carta para Filemão: olha, Filemão, aceita Onésimo de volta, porque é meu filho, eu gerei ele em algemas, na cadeia. Que nada possa parar você, que nada possa parar, abalar a sua fé, fazer você abdicar da fé, que você possa caminhar com Cristo, que você possa negar a si mesmo, tomar a sua cruz dia a dia, seguir a Ele. Aqui em Marcos 8, ele vai dizer, voltando para nós encerrarmos em Marcos 8, que daria, versículo 36, do que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Muitos se envergonham de Cristo. Muitos acham que estão ganhando a sua vida negando a Cristo. Talvez muitos até acreditam, mas diante dos amigos, da escola, no trabalho, tem vergonha de falar de Cristo. É o caminho contrário do que Jesus ensina. Quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também eu me envergonharei de você. E eu encerro com um texto que está Marcos 8:36, que nós lemos aqui, Mateus 10:32, para finalizarmos, é a última leitura que eu faço, Mateus 10:32, não se envergonhem de Cristo, não se envergonhem da palavra de Cristo. Mateus 10:32, creio que sejam os versículos que eu mais cito aqui nas minhas pregações. Mateus 10:32, Jesus ele vai dizer, portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, eu também o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Então muitos se envergonham de Cristo, muitos negam a Cristo, muitos negam, não confessam a Jesus, e será negado por Ele. Por quê? Porque não querem tomar a sua cruz, não querem negar a si mesmo, querem viver amando o curso desse mundo, até se dizem cristãs, até se dizem crentes, seguidores, discípulos, mas muitas vezes negam a Ele, não conhecem as suas palavras. E o meu desejo é que nós não venhamos nos envergonhar, pelo contrário, nós venhamos confessar diante das pessoas, confessar no nosso coração, confessar, como fez Paulo. Deus vai dizer sobre Paulo, quando olhamos lá em Atos 9, a conversão de Paulo, que antes era Saulo, perseguia os cristãos, almejava, aspirava a matar os crentes. No caminho de Damasco ele cai, uma luz deixa ele cego. Aí Deus vai chamar um profeta chamado Ananias. Ananias, vai até a rua chamada à direita. Lá tem um homem, lá está Saulo. Você vai orar para que ele recupere a visão.
Aí Ananias vai ficar com medo: Senhor, aquele cara lá, ele mata os crentes. Aí Deus vai falar: esse é para mim vaso escolhido para pregar a minha palavra diante de reis, de pessoas, para cidades, Ou seja, não negue a Cristo, que você possa ser usado para pregar, para ser canal de bênção, para ser coluna, para abençoar vidas. Não negar a Ele, aonde você estiver, independentemente das circunstâncias que você estiver passando, que você não faça parte de uma geração adúltera, pecadora, que se envergonha dele, não, mas as palavras do Senhor, você, como diz lá em Mateus 7:24, você ouve, pratica, porque é um homem prudente que edifica a casa sobre a rocha. Você não se envergonha do Evangelho, você não se envergonha, você confessa diante dos homens, e o Senhor Jesus confessará você diante do Pai que está nos céus. Coloque-se de pé. Amar a sua vida, odiar ou perder. O que pode dar uma pessoa em troca da sua alma? Muitos amam a sua vida, vão ajuntando tesouros em grandes celeiros. Aí Jesus fala: louco, hoje pedirão a sua alma, o que você vai dar em troca da sua vida? Celeiros cheios, recursos humanos. O que pode o homem dar em troca da sua alma? Do que adianta ganhar o mundo inteiro? Ainda que você tenha o mundo inteiro, você não pode dar o mundo inteiro em troca da sua alma. Jesus foi tentado assim, foi mostrado para ele os reinos desse mundo, a glória desse mundo. O diabo falou: tudo isso te darei se você prostrado me adorar. Jesus fala: não, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Eu não quero o mundo, que adianta o mundo inteiro e perder a salvação, perder a sua alma. Quero orar por você nessa noite, por mim. Será que você está disposto a tomar a sua cruz dia a dia? Negar a si mesmo, renunciar a si mesmo, mas é o caminho da salvação. Jesus diz que o caminho da salvação ele é estreito, e o que é triste é que poucos passam por ele, e muitos passam pelo caminho largo que leva à morte. Eu quero orar por você que nessa noite ouviu essa palavra e deseja confessar Jesus diante dos homens, como lemos aqui. Jesus diz: aquele que me confessar, eu confessarei. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você está aqui nessa noite, só há um caminho, não é igreja, não é rótulo de igreja, não é religiosidade, não é nada disso. Mas se você deseja ter a salvação, seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, entregar a sua vida a Jesus, levanta bem alto uma de suas mãos. Você está em casa, coloque a mão no seu coração. Segunda oração que eu quero fazer também, você que deseja voltar à casa do Pai, estava afastado, está cambaleando, deseja voltar à casa do Pai, aos caminhos do Senhor, levanta bem alto uma de suas mãos. Isso é a oração que eu quero fazer encerrando. Que nós venhamos pedir renovo, fortalecimento, para que possamos em Cristo negar a nós mesmos dia a dia, tomar a nossa cruz, continuar nesse caminho, seguindo a Cristo, perdendo a nossa vida por causa de Cristo. Muitos estão perdendo a sua vida por causa de vícios, bebida, pecado, lamaçal do pecado, mas você está perdendo a sua vida por causa de Cristo, por causa do Evangelho, e aonde todo mundo está achando que você está desperdiçando, não, Jesus afirma, assegura que você está salvando, está ganhando a vida eterna. Você não está desperdiçando tempo com a oração, não, você não está desperdiçando tempo com a leitura da palavra, não, você não está desperdiçando tempo vindo à igreja, não, pelo contrário, você está zelando, mantendo a sua salvação. Oremos. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, tua palavra foi pregada, tua palavra foi entregue, Senhor, que
encontre os nossos corações como terra fértil, para que possamos viver, praticar essa palavra, para que possamos verdadeiramente entender que a vida aqui é passageira, Senhor, e que queremos salvar a nossa vida, a vida eterna, porque do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Assim, meu Deus, toque em cada vida, em cada coração, nos dá a direção, dá a resposta. Se há alguém, ó Deus, com dúvida, se há alguém, ó Deus, com dificuldade de negar a si mesmo, de renunciar o pecado, se há alguém, ó Deus, com dificuldade, oh meu Deus, de tomar a sua cruz dia a dia, Senhor, Pai, em nome de Jesus, que possamos receber o renovo, o fortalecimento, o seu toque, em nome de Jesus. Também coloco nas tuas mãos cada pedido de oração, cada necessidade, cada gratidão. Meu Deus, vai sondando cada coração, que o Senhor diz na sua palavra, que o Senhor sonda a mente, que o Senhor sonda corações, e assim o Senhor vem estar sondando o nosso coração. Meu Deus, perdoa os pecados, as falhas, e vem com a tua mão poderosa. Tu és misericordioso, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, são as causas de nós não sermos consumidos. Toca, meu Pai, vem com o milagre, vem com a tua mão poderosa, curando, abrindo a porta, mudando a história. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. E aplauda bem forte o nome do Senhor, porque a Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração. Que bom